Nós iniciamos agora com o painel sobre parques temáticos. Eu convido para que venham até o palco o debatedor Paulo Mentoni, diretor executivo do Snowland. E de imediato eu convido os palestrantes Renato Festenzeifer e Alain Baldassi. Com a palavra agora, Paulo Mentoni, o debatedor. Por gentileza, Paulo. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Vamos direto às atividades. Primeiro eu queria apresentar para vocês o Alain Baldassi, que vai ser a primeira palestra. O Alain é membro titular do Conselho Nacional do Turismo, membro titular do Conselho de Turismo do Estado de São Paulo, membro do Conselho Assessor da América Latina da IAPA, International Association of Amusement Parks and Attractions, associação da qual também é ex-presidente. Falará sobre entretenimento, lazer e experiências. É presidente do Parque Aquático Wet n Wild de São Paulo. A gente vai trocar a apresentação. Estava previsto na apresentação que primeiro seria o Renato, mas a gente discutindo aqui avaliou que, pelo contexto das palestras, a gente vai inverter primeiro. Tá? Primeiro vai ser o Alain. E depois o Renato Festenzeifer, que é fundador e diretor-presidente do Alpen Park, membro do Conselho de Administração do Sindepat, Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas, e membro do Conselho de Ética da ADIBRA, Associação das Empresas de Parques e Diversões do Brasil. Palavra, Alain. Posso ficar de pé aqui? Talvez seja mais fácil. Bom, boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui de volta a Gramado, a Serra Gaúcha. É uma honra muito grande ter sido novamente convidado. Eu agradeço aos organizadores, agradeço ao meu amigo Paulo, ao Renato, que são aqui da terra, e a todos vocês pela paciência de nos ouvirem aqui nesse final de tarde de sábado, né? Quando eu falei com o Renato, falei sábado à tarde, se fosse São Paulo, nós íamos estar falando só entre nós, não ia ter mais ninguém aqui na plateia. Mas é um prazer imenso que vocês estejam aqui conosco. E devido ao atraso que houve na programação, eu vou ser um pouquinho mais rápido e dizer a vocês o seguinte: como ex-presidente da Associação Mundial, tive a oportunidade de viajar o mundo todo. E essas realidades que eu vou trazer para vocês aqui são, de fato, correntes no mundo atual, no setor de parques e atrações. Então, é importante, eu vou falar muito sobre números, mas eu espero que isso dê para vocês uma ideia de dimensão da importância desse setor para o turismo mundial. E, antes de começar, só dizendo que a última estatística feita pela Associação Mundial é que mais de 1 bilhão de pessoas no ano passado visitaram parques temáticos. Isso quer dizer, mais ou menos 1 a cada 6 pessoas do planeta, de alguma forma, estão em contato com os mais de 6 mil associados da Associação Mundial, só para a gente ter uma ideia da grandeza. Então, eu vou começar aqui. Eu sempre digo que nós estamos no mundo maravilhoso dos parques temáticos, né? Alegria, cor, felicidade, sorrisos, né? Mas só que não é só alegria, na realidade, a gente tem também a capacidade de transformar locais, né, cidades, em grandes centros econômicos e sociais. Na China, eu tive a oportunidade de participar dessa inauguração em 2016. A Disney fez a Disney World Xangai e já custou 5,5 bilhões de dólares, né? E a nova, não só ela fez esse investimento, como um ano depois ela já inaugurava uma atração que é o Toy Story Land. Quer dizer, isso é uma coisa muito bonita do nosso setor, a gente não para, é que nem andar de bicicleta. O parque é temático que não inovar, ele acaba parando de crescer e acaba decaindo. Lá na China também a Universal Studios está construindo um parque temático em Pequim, que vai inaugurar o ano que vem, e esse já vai custar mais do que a Disney custou.
vai custar 6,5 bilhões de dólares. Então, só para a gente ter noção da grandeza e de quanto isso impacta o turismo, né? Olha, outra coisa importante é o seguinte: se você quer desenvolver uma área turística onde não tem turismo, o caminho é parques temáticos e atrações, porque eles são feitos pelo homem e vão de encontro às necessidades do turista. Principalmente nessa nova era, né, nessa juventude que é tecnológica, gosta de interatividade e tal. Só para ter uma ideia, eu morei nos Emirados Árabes nos anos 80 e era um deserto real. Nós não tínhamos nenhum hotel internacional em Dubai. Imagina como é hoje, né? E em Abu Dhabi, a Ferrari, o parque temático da Ferrari, custou 500 milhões de reais há 19 anos atrás. É uma das grandes atrações, mas isso deflagrou um processo de desenvolvimento de parques e turismo nos Emirados Árabes, que vocês todos conhecem, muito forte. Aí, do lado do parque aquático, do parque temático da Ferrari, foi criado um parque aquático. Dubai não quis ficar para trás, e Dubai hoje tem a maior parte dos investimentos, né? Por exemplo, você tem o IMG World, que é indoor e custou $1 bilhão de dólares, e tem vários outros parques sendo feitos. Bollywood, que é um parque sobre a indústria cinematográfica da Índia, o Legoland, que é da Lego, da Inglaterra, e o Motion Gate, são 3 parques que se inauguraram agora, este ano passado, ao custo total de 3 bilhões, quer dizer, uma média de $1 bilhão para cada parque. Na Europa, e aí é uma coisa interessante, depois, no decorrer aqui do nosso bate-papo, eu vou fazer uma pergunta para a plateia. A Disney começou mal em Paris em 1992, mas custou $5 bilhões, porque ela fez um complexo com 2 parques, 7 hotéis, complexo comercial, uma série de outras coisas. Hoje, a Disney deu a volta por cima. A Disney Paris é muito lucrativa e ela anunciou planos de investir mais $2,4 bilhões até 2024. Né? Então, eu espero não estar parecendo ser arrogante ou que nossa indústria quer se mostrar assim muito poderosa pelos números, mas é importante que nós que trabalhamos com turismo saibamos da magnitude que esse setor tem fora que tem no resto do mundo. Então, na Europa, por exemplo, nós temos mais de 300 parques temáticos, e eles têm 11,6 bilhões de dólares entram na economia através desses parques temáticos. Então, são números, de fato, superlativos, né? Voltando um pouquinho aos Estados Unidos, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem que conhece a nova atração do Disney Animal Kingdom, Pandora? Por favor, só para ter uma ideia. Vocês me corrijam se eu vou falar bobagem, mas é imperdível e espetacular. Ou vocês discordam? É uma coisa maravilhosa, né? Eles recriaram o mundo de Pandora, o mundo do Avatar, e custou só uma atração dentro do parque $500 milhões. Quando a gente fala $500 milhões, são $2 bilhões. Então, só para vocês terem uma ideia, eu acredito que todos que estiveram lá têm essa sensação. Já a Universal Studios fez um parque aquático, e um parquezinho aquático da Universal Studios, que é o Volcano Bay, que é o mais moderno do mundo, também custou $600 milhões, né? Então, são números que realmente, quando você investe esse tipo de recurso, você gera uma atratividade fortíssima, né? Porque o dinheiro é todo usado na fantasia, na emoção, na alegria, na experiência que a pessoa vai ter quando visitar. Por isso que os parques são grandes âncoras do turismo mundial. Acho que saiu alguma coisa aqui. Não sei o que é que houve. Bom, então deixa eu tentar voltar aqui. Os parques temáticos, agora falando de uma maneira geral, se tem muita gente do setor público aqui, são, dentro da cadeia do turismo, por dólar investido, os que mais geram empregos.
Nós temos um impacto muito forte na economia local e no desenvolvimento da sociedade local e regional. A gente melhora muito a qualidade de vida e estimula também o desenvolvimento, o conhecimento da cultura local onde a gente está sendo implantado. Então, para o poder público, poder contar com parques temáticos, aliás, como o Renato vai explicar aqui, é fantástico para quem vem de fora e vê Canela e Gramado, a Serra Gaúcha, com esse resgate da cultura local que a gente gosta de ver de uma forma lúdica, né? E aí, como eu falei, eles contribuem muito com a infraestrutura, com impostos, enfim. Eles têm um benefício para o habitante e para a comunidade onde se instalam. Eu só vou dar um exemplo agora dos benefícios que a Walt Disney, como empresa, gera na Flórida. A Disney está na Califórnia, na Flórida, no Japão, na França, na China, tem em Hong Kong. Então, só o exemplo da Flórida. Os parques da Disney na Flórida recebem 60 milhões de visitantes por ano. Ou seja, 10 vezes o número de visitantes estrangeiros que o Brasil recebe. Eu estou falando só de uma empresa, tá? Com vários parques. Só a Disney tem 74 mil funcionários diretos e a folha de pagamento da Disney por ano é de 2 bilhões de dólares. Quase 8 bilhões de reais são gastos pela Disney, transferidos às pessoas que trabalham e irrigam a economia da Flórida. Ela paga 646 milhões de dólares de impostos e sozinha a Disney representa 2,5% do produto interno bruto. Não estou falando do turismo, não, do produto interno bruto de toda a economia da Flórida, né? E outra coisa bacana que os parques fazem, eles compram os seus insumos para funcionar muito da economia local. A Disney gasta 2 bilhões de dólares por ano com fornecedores, dos quais a metade, mais de 1 bilhão, é com fornecedores da própria Flórida. Então, vocês imaginam o impacto que isso dá na economia de uma cidade, na economia de uma região. E aí, eu falei em região, eu vou falar rapidamente sobre regiões que cresceram muito o turismo em função dos parques temáticos. Não vou usar exemplos brasileiros, porque isso daqui vai ser debatido daqui a pouco, mas eu vou falar de algumas regiões do mundo que eu já citei rapidamente, pontualmente, mas agora eu vou dar o efeito que os parques tiveram no turismo mundial. Califórnia. Califórnia começou com o primeiro parque temático em 1940, em Los Angeles, que era o Knott's Berry Farm, e aí surgiu o gênio fantástico do Walt Disney, que em 1955 criou a Walt Disney da Califórnia. Em 1960, o Disney quis fazer uma nova Disney muito maior. Ele criou a Disney World. 5 minutos. Vou tentar ser rápido. A Disney World começou em 1960, numa cidade onde tinha 88 mil habitantes. Quantos habitantes tem aqui Gramado, Canela juntos? Mais ou menos? 70 mil? 80 mil? Então, é mais ou menos, a Disney entrou num mercado que tinha 80 mil habitantes, como tem hoje as duas cidades aqui da Serra. E era um pântano. Hoje, olhem quantos, eu só vou pôr uma parte aí, eu tenho 15 ou 16 atrações, mas tem muito mais. Hoje um turista na cidade de Orlando pode ficar mais de 3 semanas indo todo dia e toda noite para uma atração diferente. O que aconteceu em Orlando? Hoje, a população em 51 anos cresceu 2.400%. E ela cresceu de 88 mil pessoas para 2 milhões e 200 mil habitantes, em função da atividade econômica. Era um pântano, não esqueçam que era um pântano, não tinha atividade nenhuma. Hoje ela recebe 66 milhões de visitantes, só o estado da Flórida. É o primeiro destino turístico dos Estados Unidos e fatura só a cidade de Orlando 15 bilhões de dólares. Na França, que eu citei para vocês, aí é aquela pergunta que eu gostaria que a plateia respondesse, eu vou me deter um segundo só a mais aqui, qual é a atração
paga, né, mais popular da França. Aí eu tenho duas opções. É o Louvre ou é a Torre Eiffel? Quem acha que é o Louvre, levanta a mão. Tá, então, pelo jeito, é a Torre Eiffel. Quem acha que é a Torre Eiffel? Tá bom. A Torre Eiffel ganhou. E quem acha que não é nenhuma dessas duas? Tinha que ter um truque. Aí, ó, pô, mas pouca gente. É porque alguém já ouviu falar nisso. A maior atração turística paga da França é a Disney de Paris. Eu vou dizer mais, é a soma dos visitantes da Torre Eiffel com os visitantes do Louvre. Só para quem disse que fica aquele negócio que a Disney de Paris é um fracasso, olha o fracasso que nós temos aí. Então, eu já falei sobre isso, eu vou passar rápido. Nos Emirados Árabes, eu já disse, era um deserto com 270 mil habitantes em 71. 71 para cá são 40 anos. Olha Dubai. Eu fui para Dubai, eu morei lá, olha como é que está hoje. Não tinha absolutamente nada disso daí. Mas sabe o que fez Dubai também? Eles, sabendo que eles vão ter o óleo, o petróleo é finito, eles investiram em turismo. E tem uma política especial para desenvolver parques temáticos. Olha o que eles fizeram em menos de 20 anos. Dá uma olhada em todos os parques aquáticos, 20th Century Fox, Ferrari, EMG, enfim. Foi um desenvolvimento bastante significativo e que transformou a população, que era de 90 mil, passou para 9 milhões, cresceu 100 vezes. E os visitantes, hoje, já contam com 18 milhões de visitantes. 3 vezes o número de turistas que vêm ao Brasil. Isso era um deserto, gente, há 20, 30 anos atrás. A política do governo foi usar os parques temáticos. Singapura fez uma área que é um distrito turístico numa ilha, chamado Sentosa, e criou um investimento de 2 bilhões de dólares com a Universal Studios, que resultou na seguinte coisa. A população cresceu de 1.600.000, foi para 5.400.000, e os visitantes cresceram de 500 mil para 16 milhões em menos de 50 anos. Quer dizer, uma coisa impactante. E não esqueçam, a âncora desse desenvolvimento turístico foram os parques temáticos. Então, aqui rapidamente, tentando... O meu tempo aqui está terminando, mas na China, só para dizer, tem uma empresa chamada Chimelong. Na China tudo é muito grande, né? Essa empresa, vocês podem olhar, tem parques de 8.400.000 visitantes por ano, outros de 3 milhões e 3 milhões e meio. Tudo na China é grande, mas a China, há 20 anos atrás, não tinha parque nenhum. Todo esse crescimento é em menos de 20 anos. E aí veio aquele que eu falei para vocês, a Disney Xangai, que fez um distrito turístico de 10 milhões de metros quadrados, tem hotel, tem centro de comercial, tem uma série de outras atividades, que hoje não se faz mais simplesmente um parque temático que a gente chama de standalone. Hoje é um complexo turístico que vem em volta do parque temático, né? E na China, então, no primeiro ano de operações, em 7 meses, a Disney Xangai já recebeu 11 milhões de visitantes, em 7 meses de operação. E aqui, para concluir, eu peguei os 10 maiores grupos, né, grupos que tem vários parques cada grupo, e eu somei, né, nós pegamos a estatística e nós somamos aqui todos os parques da Disney, que ainda continuam sendo o primeiro grupo empresarial de parques temáticos no mundo. A Disney recebe 140 milhões, vende 140 milhões de ingressos por ano. Então, 2/3 da população brasileira, como se estivesse em todos os parques da Disney. Aí tem outros grupos, o Merlin é da Inglaterra, o Universal Parks também é dos Estados Unidos, a OCT é da China, e aí vai. Esses 10 maiores parques juntos recebem por ano, ou vendem por ano, 438 milhões de ingressos.
E eu fiz uma comparação para a gente fechar a nossa exposição aqui, para ser rápido, que é o seguinte: o Brasil tem 207 milhões de habitantes, pelo censo que nós pesquisamos aí, a última informação. E isso, o que as 20 maiores cadeias de parques temáticos no mundo, se tivesse só elas, sem contar todos os outros milhões de parques que existem, mas só essas cadeias de parques, elas recebem o equivalente a 67% da população brasileira, né, não, só a Disney recebe 67% da população brasileira. E todas essas cadeias de parques empresariais no mundo, só essas que eu mostrei, elas recebem mais do que toda a população da América do Sul. Então, gente, é um negócio que faz bem para o turismo, faz bem para o turista que vai, porque é alegria, é diversão, é coisa boa, é coisa que faz bem, coisa que fica na memória, né? Quantos de nós aqui já foram em parques e guardam a imagem, até quando a gente ia com a escola para os tipos de parques, não importa, não precisa ser uma Disney, não precisa ser uma Universal, o importante é a experiência e a alegria que a gente tem. Então, eu queria realmente, espero ter feito aqui no tempo um pouquinho mais do que era, mas também dar o parabéns à Serra Gaúcha, que nessa semana, que é a Associação de Parques e Atrações da Serra Gaúcha, que eu tive muita honra de participar aqui com o almoço ontem, que o Paulo e o Renato são representantes, outros estão aqui. Isso é um orgulho muito grande para o Brasil, porque é um modelo de quem acredita naqueles empreendimentos que vão fazer, de fato, diferença no turismo nacional. Então, muito obrigado à PASG, muito obrigado aos organizadores do evento e, principalmente, muito obrigado a vocês que tiveram a paciência de me ouvir por esses minutos. Obrigado. Obrigado, Alain. Na verdade, o privilégio é nosso de poder receber um dos profissionais mais experientes de parques do Brasil, sem dúvida, e do mundo, o único brasileiro que já foi presidente da Associação Internacional de Parques. Então, passo a palavra agora para o Renato, que vai falar um pouco para a gente da nossa realidade local aqui. Obrigado, Paulo. Obrigado às pessoas que também, como disse o Alain, tiveram à disposição de nos assistir. Obrigado aos organizadores. Boa tarde a todos. Depois desses números espetaculares que a gente viu na apresentação do Alain, eu procurei trazer um pouco da nossa situação local aqui, pesquisei um pouco e confesso que até eu mesmo me surpreendi com os dados, com os números que eu achei. Mas antes de iniciar mesmo, a gente precisa definir um pouco o que seriam. Eu coloquei como parques de entretenimento, alguns dizem parques temáticos, mas na realidade são parques e atrações turísticas, ou parques que são atrações turísticas. Então, esses parques sobre os quais eu vou falar, que são aqui da região, eles precisam ser, primeiro, um atrativo turístico, ou seja, precisam receber turistas. Tá? Nesse contexto, podem ser parques de diversões, podem ser parques temáticos, podem ser os dois juntos, parques de diversões e parques temáticos, parques aquáticos, já lentamente já vamos ter também aqui parques aquáticos na nossa região. Tá? Os parques que eu denominei como de observação, que são museus e aquários, né, que é onde as pessoas vão para realmente observar e ver animais e peixes e, afinal, vida. Né? E os parques de contemplação, que eu coloquei como sendo os parques ligados diretamente à natureza. Na minha apresentação aqui, estes parques de natureza, que são só de contemplação, eles não fazem parte aqui dos gráficos que eu vou mostrar aqui na frente. Então, seriam, na realidade, os parques que demandaram investimentos em equipamentos ou em estruturas que promovem experiência, que promovem uma
uma alegria, como diz o Alain, né? Que são os parques realmente feitos pelo homem, né? Para mostrar a evolução deste setor aqui na nossa região. O precursor do turismo na região foi um parque, foi o Parque do Caracol. O início do turismo se deu em função da Cascata do Caracol, né? Fazem muitos anos. Na realidade, os equipamentos nos quais ele investiu são equipamentos para promover a observação daquela atração que é o caracol. Então, também só mencionei o caracol porque realmente foi ele que foi o precursor de todo o turismo da Serra. A timeline, eu apresentei uma timeline aqui para a gente ter uma ideia da evolução dos parques, né? Considerei como o primeiro parque temático, que é um parque temático e é um parque que se enquadra nessa classificação que eu criei aqui para a apresentação, que é o Minimundo, né? Em 1983, o Minimundo abriu as portas para o público e foi o primeiro parque da região. Então, eu comecei a minha timeline com a abertura do Minimundo. Isto fazem 36 anos. Então, se eu fosse colocar a timeline aqui com 36 anos, ia ficar uma macarronada aqui que não seria possível de entender nada. Então, eu dividi ela em duas partes de 18 anos. Então, ao final dos primeiros 18 anos, nós tínhamos 6 parques aqui na região, estão nominados ali. Nos outros 18 anos é isso aí. Fomos para 28 parques. É um número surpreendente, é um número impactante, né? Então, vendo essa timeline, ela já nos dá uma boa noção da evolução desse setor na região. Mas eu procurei colocar isso de uma forma mais visível num gráfico. E esse gráfico teria que ter, sem sombra de dúvidas, teria que ter também uma correlação com o número de turistas que vieram para a região. Infelizmente, nós não temos muitos dados de turismo, de número de turistas na região. Então, pesquisei bastante e achei esse trabalho do Vidal, né, que me trouxe um gráfico de 2001 a 2011, gráfico da evolução dos turistas aqui na Serra. É degramado esse gráfico, mas ele pode servir muito bem para o meu objetivo, que é mostrar uma correlação entre o aumento do número de parques e a evolução dos turistas na região. Esta é a curva do gráfico anterior, colocada numa linha de tempo de 83 a 2019. A linha vermelha é a linha da evolução dos turistas e a linha azul é a evolução do número de parques. Pode-se observar lá que por 2005, mais ou menos, a curva deu uma inflexionada grande, e se nós voltarmos lá, nesta aqui, nós vamos ver que 2005 realmente também começou uma concentração maior de parques na região. Mas esse gráfico também não mostra muito, porque, na realidade, dos turistas, a evolução dos turistas nós só temos 10 anos, o outro nós temos 36 anos. Então, procurei achar uma forma de tornar isso um pouco mais analisável, digamos assim, e coloquei 2 linhas de tendência, uma para cada uma das variáveis aí deste gráfico. Vejam as linhas de tendência, são praticamente paralelas, ou seja, à medida que crescia o número de parques, cresceu o número de turistas. Lógico que durante esse evento aqui já muitos acharam outros motivos para o crescimento do turismo, que certamente também foram importantes e também têm relevância nesse processo, mas, para mim, essa coincidência de curvas é realmente importante. Ela realmente mostra que há uma correlação entre o número de parques, o crescimento do número de parques e o crescimento do número de turistas que vieram para a região, né? Poderia ser dizer, não, aumentou o número de parques porque aumentou o número de turistas, mas
conforme o Alain mostrou, realmente o processo é o contrário. O turista vem porque ele tem algo que o atrai para cá. O turista gosta de fazer coisas, gosta de experimentar, gosta de vivenciar, e esta é a especialidade dos parques. De alguma forma ou de outra, sempre se está uma experiência que é interessante e que fica na memória e que provoca a vinda dos turistas. Então, eu considero que o aumento do número de turistas tem, sim, uma correlação com o aumento do número de parques. Lógico que não é a única, mas importantíssima. O parque, uma das coisas legais dos parques é que elas têm um efeito sinérgico. Os parques têm um efeito sinérgico entre si e têm um efeito sinérgico com os demais players do mercado de turismo, né? Digamos, eu vou citar o exemplo no caso dos parques, né? O exemplo do Parque Astérix na França, né? Que ele vinha recebendo, acho que na faixa de 400 mil visitantes por ano, né? Que está mais por dentro desse assunto. E lá, por determinado momento, os proprietários ficaram sabendo que a Disney ia abrir também em Paris. E eles se assustaram e venderam o parque. Realmente, quando a Disney abriu, o parque teve uma queda, os números estão aí, mas 5 anos depois ele já estava batendo o recorde, recebendo 1,9 milhões de visitantes. Então, Disney e Parque Astérix geraram um efeito sinérgico entre eles, aumentando realmente o público, provavelmente para os dois. Então, esse é um fator interessante. E cito também o case do Alpen Park, né, que abriu em 2003, e que acompanhou toda essa evolução de parques. Até 2002 nós tínhamos 6 parques, hoje temos 28, e o Alpen Park estava lá no início de 2003, no início da segunda timeline. Quando nós ficamos sabendo que vinha o Snowland, né, puxa vida, o Snowland vai nos impactar, porque foi o maior investimento que se fez em turismo aqui em parques turísticos e atrações turísticas aqui na região. O Play Center vai nos causar um problema sério. O Snowland vai nos causar um problema sério. Nada. Nosso público não só se manteve, como aumentou. Por quê? Porque o Snowland ajudou a trazer mais turistas para cá, e esses turistas também foram visitar os outros parques. Assim como eles vão a restaurantes, assim como eles vão a hotéis, e assim como eles vão às lojas. Então, o parque em si, ele consegue gerar esse efeito que beneficia toda a cadeia turística. Então, eu acho que isso é um caso, assim, é uma forma importante, né, para quem vocês que estão pensando em várias cidades. Aí eu vi algumas perguntas aí de pessoal que está querendo iniciar um destino turístico, trabalhar um destino turístico. Pensem com carinho nos parques, porque é uma boa alavanca para o desenvolvimento do turismo. Então, os parques de entretenimento têm capacidade de atrair novos turistas, capacidade de promover o retorno dos turistas. Essa é uma vantagem grande, porque um parque de observação, um parque de contemplação, poxa, você foi na Cascata do Caracol, lindo, espetacular. Você vai lá de novo daqui a 5, 6 anos. Agora, um parque temático, você foi lá, se divertiu, seus filhos se divertiram, o que você faz ano que vem? Vem de novo. E essa é uma das grandes virtudes dos parques. Por isso que eu denominei a minha palestra como os parques de entretenimento uma alavanca importante para o desenvolvimento do turismo local. E eu acho que isso ficou mais ou menos demonstrado no que eu apresentei durante a palestra. É a grande alavanca, né? E aqui, para finalizar, uma lista das 28 atrações que nós temos hoje aqui na Serra Gaúcha. Muito obrigado. Muito obrigado, Renato. Eu vim para Gramado há 3 anos e meio para trabalhar no Snowland e confesso que não conhecia o que era a realidade da Serra Gaúcha. E o que mais me chamou a atenção é o arrojo
o empreendedorismo e a iniciativa do povo da região. E você é um exemplo, porque você mudou de segmento, você mudou de área, você veio de uma outra área completamente diferente, da agricultura, e optou por entrar no segmento do turismo, porque pesquisou e analisou que trabalhar com pessoas felizes, que querem se divertir, poderia dar um outro significado para a sua vida e para a vida das pessoas com quem você trabalha. E você é um exemplo e uma referência, e não é o único. Existem outros empreendedores aqui na região com essa característica. E essa é uma característica única. Tenho certeza que o Alan vai concordar comigo que essa iniciativa de formar a Associação de Parques da Serra Gaúcha, que nasce com 20 parques reunidos em Gramado e Canela, é um case único no Brasil e em muitos lugares do mundo. Recentemente nós estávamos juntos participando de um encontro da Associação Internacional e junto com representantes do México, que o México é uma potência em turismo, e eles não têm uma associação nacional como o Sindepat e a Dibra, e não tem uma associação local, por exemplo, em Cancún, que tem mais de 60 atrações, como a PASG, que acaba de nascer. Então, esse ambiente de cooperação, colaboração e empreendedorismo que é típico da Serra Gaúcha é o que torna essa região a referência nacional, que eu tenho certeza que muita gente veio participar do evento, do fórum, tentando buscar uma inspiração. Então, partindo dessa linha, eu queria começar com você, Alan, fazendo uma pergunta. Baseado em toda a tua experiência internacional, em tudo que você já viu de parques no mundo, se você pudesse dar uma orientação, eu ontem vi que tinham várias pessoas do poder público de outras cidades buscando dicas, caminhos para poder desenvolver o turismo, você acha como que eles poderiam fazer para atrair parques, para poder ajudar o desenvolvimento do turismo de suas regiões? Porque parques são investimentos de capital intensivo, exigem grandes investimentos. Mas será que só na Serra Gaúcha que isso pode acontecer? Você que tem um empreendimento referência, que é o Wet n Wild em São Paulo, que investiu em São Paulo, poderia dar alguma dica para esse pessoal? Obrigado. Eu não quero dizer que eu posso dar uma dica, né? Porque talvez fosse demais. Eu só queria reforçar o que o Renato falou, que uma atração turística natural, ela tem o seu impacto e vai permanecer assim para sempre. Ela sempre vai ser uma atração turística, mas ela não tem a novidade. O fator novidade é que faz o turista voltar e o turismo crescer. Principalmente eu citei aqui o problema de tecnologia, não é? Hoje as novas gerações, elas estão acostumadas a pegar um celular com 2 anos de idade, já estão indo de game em game e querem coisas novas. Você deixa uma criança com o mesmo game, ela larga o celular para lá, ou ela tenta mudar de atração. Isso tem se visto no turismo mundial. Então, eu só vou dar um exemplo. O Brasil, o modelo de turismo internacional, não estou falando do turismo doméstico, porque o turismo doméstico, por exemplo, aqui na Serra Gaúcha, está fortalecido com a implementação dos parques. Eu concordo totalmente que essa curva não é uma coincidência. Essa curva, ela tem correlação. E isso acontece em qualquer lugar. Nós temos o parque aquático lá em Itupeva, que é interior do estado, e aquela região ali agora já movimenta mais de 6 milhões de pessoas por ano, que antigamente não tinha nada. Então, eu acho que o parque realmente continua sendo uma atração grande. O Brasil, para o exterior, não conseguiu mudar aquele produto antigo dele, sol, praia, carnaval, e mais ou menos para por aí. A gente não consegue renovar. Singapura renovou, os Emirados Árabes renovaram, o Vietnã renovou, mas a renovação só pode vir com um produto. E esse produto, quando a natureza não oferece, tem que ser a imaginação do homem, a inventividade e a criatividade. E hoje nós temos a tecnologia. Então, não existe impasse ou não existe
a impossibilidade de qualquer município pensar em trazer uma atração turística, porque não depende da sua vocação turística inicial, depende das condições que esse município pode dar para que se desenvolva uma atração realmente forte, baseada em qualquer tema. Você pode basear um tema de natureza, né? Você vê que, não sei aqui quem é que viu o novo aeroporto de Singapura? Alguém viu a reportagem do novo aeroporto de Singapura? Vai se tornar uma atração turística, o aeroporto, porque o aeroporto fez uma rainforest, uma floresta amazônica dentro do aeroporto. Então, enquanto as pessoas circulam, não vai ser mais aqueles corredores, não. Eles vão estar dentro de uma floresta amazônica criada pelo homem. E aí ficou uma atração turística fantástica. Então, pode ser meio ambiente, pode ser tecnologia de aviação, pode ser um produto como o chocolate que nós já temos aqui, enfim, pode ser alguma coisa sobre esportes, radicais ou não, pode ser uma coisa histórica. A gama de oportunidades de usar um tema e desenvolver esse tema para ser muito atraente, mas muito atraente, para justificar uma visita, ela tem hoje a tecnologia, e vocês viram a palestra do Michel ontem, né? Quem viu a palestra do Michel ontem? Ele criou uma atração turística incrível em Montreal. Aquilo lá não existia. Aí você fala, Montreal ganhou turismo? Obviamente que ganhou turista. Eu não conhecia, mas eu me motivei a visitar Montreal só para ver essa atração. E ela não nasceu da natureza, nem da história, ela nasceu da tecnologia desenvolvida pelo homem. Então, não é uma questão de dica, é uma opinião. Se alguém, ou algum município, algum setor, algum empresário, imaginar a possibilidade de ser criativo e de investir nessa ideia, como foi feito no Snowland, como foi feito no Alpen Park, é só ir para frente, é só acreditar na ideia e fazer. Porque as pessoas querem coisas diferentes para fazer, as novas gerações querem coisas diferentes para fazer. E o diferente não está no que existe hoje, está no que não existe. Se a gente conseguir materializar o sonho, materializar um produto e criar, as pessoas virão e o turismo vai aumentar. Em qualquer lugar que seja, quer que seja uma cidade pequena, quer que seja uma metrópole, quer que seja Paris, quer que seja Gramado, ou qualquer cidade que existir por aí. Eu acho que é isso que vai realmente desenvolver. E é só assim que se dá esse salto no turismo, porque o resto, o turismo normal, ele vai crescer gradativamente. Só que a concorrência está muito forte, no mundo inteiro. Por que o Brasil não consegue deslanchar? Você falou de Cancún. Cancún foi péssimo para o Brasil, porque Cancún absorveu toda uma quantidade de turistas que não tinha aquele produto de praia, e mais perto dos mercados emissores, e o Brasil ficou para trás. Aí você vai para Cancún e vê aquele parque, o Xcaret, né? Fantástico, é um parque temático, é uma grande atração. São 60 parques em Cancún. Então, Cancún só a praia também não iria vender. Então, é isso que eu quero dizer. Vamos usar a imaginação, a criatividade. Quem pode fazer isso não é puxar a sardinha para a nossa brasa, mas é dizer, só os parques temáticos e as atrações planejadas poderão fazer isso. Eu pedi só uma dica e você deu uma aula. Renato, você tem uma experiência pessoal com parques, tem uma história de desenvolvimento com parques e participou da criação e do nascimento de uma associação de parques. E sabe das dificuldades que é fazer as pessoas trabalharem juntos. Você já participou da Adibra, participa da Adibra, participa do Sindepat. Então, na linha de dar uma dica para todas as pessoas que estão aqui hoje, o que você acha que faz os parques se associarem e trabalharem em conjunto? Como você conseguiu fazer com a PASG para dar certo?
Bom, primeiro eu preciso te dizer que a iniciativa da PASG não foi minha, né? Mas eu fiquei muito feliz de ser convidado para participar e imediatamente o Alpen Park se associou, né? Assim como foi há 13 anos atrás, né? Quando o Alain Baldassi me convidou para participar do Sindepat, que é a Associação Nacional de Parques e Atrações, e eu tive a felicidade de aceitar e participar do Sindepat. Então eu vou relatar mais a minha experiência com o Sindepat do que com a PASG, porque a PASG vai seguir o mesmo caminho e nós vamos também ter muitos resultados parecidos com o que a gente tem no Sindepat. Mas não sei se foi o Alain ou o Paulo que falou, eu não vim do setor de parques. Eu sou engenheiro agrônomo, eu era agricultor, e num determinado momento da minha vida eu resolvi mudar de ramo e de atividade, né, questões pessoais, e vim ter parques. Então eu não conhecia nada de parques. E aí foi aí logo no primeiro ano do Alpen Park, o Alain me convidou e eu fui participar do Sindepat, e lá sim, eu aprendi muito, mas muito mesmo. Então não só pela troca de informações que se tem. Lá participam os maiores parques do Brasil. O Alpen Park é o pequenininho lá, o caçula, né? Eu sempre brinco com eles. Mas a receptividade que eu tive lá, mesmo sendo um parque pequeno, me proporcionou muitos contatos com grandes empresários do setor que me ensinaram muito. E isso é possível, essa troca de experiências é possível, e a gente deve também procurar fazer essa troca aqui dentro da nossa PASG, né? Eu vou citar um pequeno exemplo assim, de um resultado direto obtido através da participação do Sindepat que o Alpen Park teve. Nós, não vou lembrar o ano agora, mas quando a gente foi instalar o nosso cinema 4D, que veio da China, nós precisávamos que os montadores viessem para o Brasil. E eles não estavam conseguindo o visto para vir instalar o nosso equipamento. Então, o equipamento estava aqui, tudo desmontado, pronto para ser montado, esperando para ser inaugurado, e os montadores não podiam vir porque não se conseguia o visto. E relatei essa situação para o Sindepat, que tinha uma cadeira no Conselho Nacional, tem ainda uma cadeira no Conselho Nacional de Turismo, e o Sindepat manifestou, através do Alain, essa dificuldade que nós estávamos tendo. O ministro do Turismo, na época, estava participando da reunião. Ao final da reunião, chamou o Alain, pediu que ele explicasse exatamente o que estava acontecendo, e 2 semanas depois, os montadores chineses estavam aqui. E essa história ela não termina aí. O ministro Barreto, que era o ministro da época, quando veio para a região aqui, fez questão de visitar o parque para o qual ele tinha atuado no sentido de liberar o visto para os montadores. E ele veio lá no nosso Alpen Park, conversamos bastante, ele veio junto com o prefeito de Canela. No final da visita, ele entrou no carro do prefeito, nós não tínhamos asfalto ainda, até lá. Ele entrou no carro do prefeito e disse: prefeito, o senhor tem R$1 milhão para fazer o asfalto até aqui. Então, isso é um resultado prático, direto, que se tem quando se participa numa associação. Fora todo aquele know-how que a gente aprende com a troca de informações, com a convivência com as pessoas, né, dos participantes dos outros parques. Então, eu acho que a PASG realmente tem um futuro muito bom pela frente, porque nós vamos nos ajudar, vamos trocar experiências, e nós vamos também poder trabalhar junto ao poder público para ajudar a resolver as demandas que existem na região, nas cidades, né, e as demandas, obviamente, do setor também. Muito obrigado. Obrigado, Renato. O teu testemunho é muito importante porque você cita exemplos práticos de que a associação, a colaboração traz frutos concretos para os investidores e empreendedores, e a consequência disso, sem dúvida, é a geração de emprego, é a geração de renda, é o desenvolvimento das nossas regiões, e quem se beneficia, em última instância, é o turista, que acaba se beneficiando de serviços melhores e mais qualificados. Boa tarde a todos. Eu sou prefeito da cidade de Cananéia, no litoral de São Paulo.
falando de parques temáticos, o que atrai vocês, investidores, o que leva vocês a escolherem o local de fazer o investimento para criar um parque temático? Quando você pediu as perguntas aqui, eu fiquei preocupado, porque como não ia ter ninguém, eu falei, só tinha 2 hipóteses. Ou a palestra foi muito boa e todo mundo entendeu tudo, ou foi muito ruim e ninguém entendeu nada e não quer perguntar. Então, estava preocupado com a segunda hipótese e você salvou aqui, senhor prefeito. Eu sou de São Paulo também. Eu acho que foi o que eu falei agora há pouco, é ter as condições de fazer alguma coisa diferente usando a nossa capacidade criativa. Então, desde que o município tenha alguma disponibilidade de realmente ajudar para dar segurança jurídica ao investidor, isso é o mais importante. É saber de que as regras que vão ser prometidas quando o parque será, antes de ser instalado, que elas serão seguidas depois do parque instalado. Então, se o poder público puder ajudar, é muito bom, porque isso não é uma coisa só de um empresário, o turismo é diferente de uma fábrica, ou diferente de um laboratório, onde o empresário ele não tem uma relação direta com o seu consumidor enquanto ele está produzindo. O parque ele tem relação com o visitante, com o turista, enquanto ele está operando. Então, isso tem uma relação direta com o poder público, na prestação de serviços, na infraestrutura. Eu acho que quanto mais o município puder garantir a estabilidade dessas condições, não há município no planeta que não possa ter uma atração turística de ponta, se estiver disposto a fazer isso. Como haverão também, com certeza, investidores, caso essas condições estejam disponíveis. De certa forma, existem 2 maneiras de ocorrer esse processo, na minha opinião. Uma é que o investidor, lógico, poderá escolher os destinos que já estão mais consolidados. E a outra é um processo parecido com o que aconteceu aqui. São processos lentos. Tem que começar. Tem que colocar o primeiro parque. Talvez não o maior, nem o mais tecnológico. Pode ser um parque de natureza ou alguma coisa nesse sentido, mas tem que começar. O processo aqui durou 36 anos, desde o Minimundo. Então, não é um processo imediato, nem nada. Lógico que se houverem condições, se houverem possibilidades de financiamento ou coisas desse tipo, é mais fácil para que se consiga já um empreendimento maior num tempo mais curto. Mas o primeiro passo tem que ser dado a partir do interesse do poder público em atrair investimentos nessa linha. Se eu pudesse dar um conselho, eu gostaria que os prefeitos tivessem uma visão de longo prazo. Normalmente, os políticos têm uma premência relacionada ao mandato, mas o turismo não pode conviver com esse prazo. O turismo precisa de uma visão de longo prazo, porque é impossível se estabelecer um destino turístico se não houver pessoas qualificadas para trabalhar. Investir em educação, investir em cultura, investir em conteúdo, valorizar a natureza, criar infraestrutura, são condições básicas. O turismo só se desenvolve em locais como o exemplo de Gramado e de Canela, que tem uma base cultural, uma população que é voltada ao bem servir, e isso facilita demais. Por isso que eu associo o grande crescimento dos parques na região, é porque aqui foi terreno fértil para isso. Então, ter uma visão de longo prazo e acreditar que o turismo pode sim ser a solução para o desenvolvimento do Brasil como um todo, porque ele desenvolve o crescimento de todas as áreas. Então, talvez a gente possa deixar para as futuras gerações um Brasil melhor. Muito obrigado a todos. E é isso aí. Nós agradecemos a participação de Paulo Mentoni,
como debatedor e também de nossos palestrantes, o Renato Festenseifer e o Alain Baldassi. Muito obrigado.